Meu nome é Rosa, tenho 62 anos e falo aqui de Vitória da Conquista, na Bahia. Uma cidade conhecida pelo seu clima friozinho, diferente do que muita gente imagina quando pensa na Bahia, e também pela força e coragem do seu povo. Eu vivi aqui a maior parte da minha vida, carregando comigo uma história que por muito tempo ficou guardada atrás de paredes silenciosas. Hoje, decidi abrir meu coração e contar tudo. Não só para dividir a minha trajetória, mas para que outras mulheres que viveram o que eu vivi possam enxergar que existe saída, que existe força, mesmo depois de anos de dor. Antes de começar, quero te pedir uma coisa muito importante. Se inscreve no canal e deixa o seu curtir. Isso ajuda para que essa história alcance mais pessoas, para que outras mulheres possam sentir a coragem que talvez hoje pareça distante. Cada like, cada inscrição é como um empurrão para que a mensagem de esperança e justiça chegue a quem mais precisa. E também me ajuda a continuar trazendo histórias que tocam o coração e inspiram mudanças reais. E enquanto você escuta, quero te pedir mais uma coisa. Comenta aqui embaixo me dizendo de qual cidade você está assistindo. Quero muito saber até onde a minha voz está chegando, porque cada cidade, cada pessoa é parte dessa corrente de apoio. A emoção de contar o que vivi mexe profundamente comigo. Foram anos de medo, silêncio e tristeza, e agora, ao falar, sinto uma mistura de alívio e força. É como se cada palavra fosse quebrando um pedaço das correntes que me prenderam. E talvez, ao ouvir, você também sinta que é possível encontrar um novo caminho. Eu estava colocando a toalha na mesa, uma toalha branca que guardei por anos para ocasiões especiais, quando ouvi a voz dele vindo da sala. Era aquele tom carregado de impaciência que já conhecia de longe, a entonação de quem não pergunta, acusa. Você nunca consegue fazer nada direito, Rosa. Olha como essa toalha tá torta. Eu paralisei por um segundo com a ponta da toalha nas mãos, sentindo aquele frio no estômago que sempre me dominava nessas horas. Por dentro, me perguntava por que ele nunca conseguia simplesmente agradecer por algo, porque tudo precisava ser um erro, uma falha minha. Mas não disse nada. Apenas ajeitei a toalha de novo, com cuidado, como se alinhar um tecido pudesse alinhar minha vida. Senti meu coração acelerado e minhas mãos tremendo levemente, um sinal que aprendi a esconder depois de tantos anos. Ele veio até mim, deu uma olhada rápida e soltou um suspiro carregado de desdém. Melhorou um pouco, mas não muito. Parece que você gosta de me envergonhar. Eu queria responder que ninguém ia reparar na toalha, que os problemas da nossa vida iam muito além disso, mas me calei. Já sabia que quando eu falava, a tempestade ficava mais forte. Ele se virou e foi para a sala. Sentou-se no sofá e ligou a televisão, como se fosse o rei no trono e eu, a criada que precisava servir em silêncio. Enquanto ajeitava os pratos, pensei nos meus filhos. Era aniversário de um deles naquela semana, e ele não viria. Fazia meses que não vinha. Eu sabia o motivo, mesmo sem que ele dissesse. Ele evitava a casa, evitava o pai. E isso me doía mais do que qualquer palavra dura que eu recebesse. Quantas vezes tentei protegê-los? Quantas vezes me culpei por não ter conseguido mais? E ainda assim, lá estava eu, me esforçando para preparar um jantar que talvez nem fosse apreciado. Eu tentei puxar um assunto leve, algo para quebrar o silêncio que cortava o ar. Sabe, eu estava pensando em ligar para o Lucas, perguntar se ele vem nos visitar. Ele me interrompeu sem nem me olhar. Para quê? Ele só vem aqui para me criticar. Deve estar ocupado demais falando mal de mim por aí. Ele puxou a sua mania de ingratidão. Engoli seco. Sempre que tentava falar dos meus filhos, ele transformava a conversa em uma acusação, como se a distância deles fosse culpa minha. A verdade é que todos nós estávamos afastados uns dos outros, e ele era o centro desse abismo. Terminei de arrumar a mesa e fui para a cozinha pegar o vinho. Senti meus ombros pesados, como se carregasse não apenas uma garrafa, mas décadas de cansaço. Enquanto abria o vinho, ouvi a risada dele vindo da sala. Era uma risada vazia, a risada de alguém que se diverte às custas do desconforto dos outros. Ele estava assistindo um programa qualquer,
mas senti como se estivesse rindo de mim, das minhas tentativas de manter alguma paz naquela casa. Voltei para a sala e coloquei o vinho na mesa. Ele olhou para mim e disse com um sorriso cínico: "Vai brindar a quê, Rosa? Ao fracasso?" Meu peito ardeu. Eu queria dizer que queria brindar a minha resistência, ao fato de ainda estar de pé, apesar de tudo, mas me limitei a dizer que era só para acompanhar o jantar. Claro, claro, tudo que você faz é só para me acompanhar, não é? Nunca tem iniciativa, nunca faz nada por si mesma. Eu respirei fundo. Essas palavras cortavam como facas invisíveis. Eu queria gritar que tudo o que fazia para evitar discussões, para evitar que as coisas piorassem. Mas ele não entendeu, ou não queria entender. Ele continuou comendo como se nada tivesse acontecido, enquanto eu tentava engolir, junto com a comida, a sensação amarga de impotência. Olhei para as mãos dele, firmes, seguras, tão diferentes das minhas que tremiam levemente. Pensei em como aquelas mãos, que já foram de carinho, tinham se transformado em instrumentos de controle. Ele percebeu meu olhar e disse como se estivesse lendo meus pensamentos: "O que foi? Tá me encarando por quê? Vai inventar alguma história triste para os outros de novo?" Engoli seco e desviei os olhos. Eu sabia que qualquer resposta poderia virar combustível para mais ataques. Ele se levantou, pegou a taça de vinho e se recostou no sofá. "Você devia agradecer, sabia? Muita mulher da sua idade queria ter o que você tem: casa, comida, um marido que te sustenta." Sustenta. A palavra ficou martelando na minha cabeça. Eu sabia o preço desse sustento. Sabia o quanto tinha pago em silêncio, em lágrimas escondidas, em noites sem dormir. Terminei de arrumar tudo, com um nó na garganta, pensando se meus filhos algum dia entenderiam o que realmente acontecia entre essas paredes. Enquanto ele se distraía com a televisão, me sentei sozinha na ponta da mesa, olhando para o prato intocado. Foi nesse momento que a pergunta que vinha me acompanhando há anos se formou com mais clareza na minha mente. Será que eu vou viver assim até o fim? E pela primeira vez em muito tempo, a resposta não veio com medo, mas com uma pontinha de algo diferente. Talvez fosse esperança, talvez fosse coragem. Talvez fosse apenas o primeiro lampejo de uma mudança que eu ainda não sabia como ia acontecer, mas que, de algum jeito, eu sentia que estava chegando. Naquela manhã, o sol entrava pela janela da cozinha como se quisesse me lembrar que havia um mundo lá fora, um mundo que parecia tão distante da minha realidade. Eu estava lavando a louça, o barulho da água misturado ao som da televisão na sala, quando ouvi o bater seco do carteiro no portão. Meu coração acelerou levemente. Correspondências raramente significavam algo bom para mim. Quase sempre eram contas ou avisos que ele pegaria antes que eu pudesse ver. Mas, por algum motivo, deixei o prato na pia e fui atender. Quando abri o portão, lá estava um envelope timbrado de um cartório. Meu nome escrito de maneira tão formal me deu um arrepio, como se aquelas letras guardassem um segredo que eu ainda não entendia. Agradeci rapidamente, escondendo o envelope sob o avental, como quem guarda um pedaço de vida proibido. Entrei devagar, tentando fazer o barulho parecer normal, mas ele já estava de pé na sala, com aquele olhar desconfiado que sempre me fazia sentir culpada antes mesmo de qualquer acusação. "O que é isso aí?" perguntou, apontando para o meu avental. Eu tentei disfarçar, dizendo que era só uma correspondência simples, mas ele se aproximou e estendeu a mão. "Me dá aqui, eu vejo primeiro." Engoli seco, mas sabia que recusar só pioraria as coisas. Entreguei o envelope e fiquei observando enquanto ele rasgava o lacre com pressa. Os olhos dele correram pelas linhas e, de repente, a expressão mudou. Vi um brilho rápido de interesse misturado àquele sorriso que ele só tinha quando via uma oportunidade para si mesmo. "Olha só, parece que você tem um tio muito generoso. Uma herança, Rosa. Quem diria que até você teria sorte uma vez na vida?"
O jeito como ele disse "até você" me cortou mais do que qualquer outra frase. Ele nunca perdia a chance de me diminuir. Tentou manter a voz casual, mas eu percebi o tom calculado. Claro que, como sempre, eu vou cuidar de tudo para você. É melhor transferir logo esses valores para minha conta, sabe como é? Para evitar confusão. Senti meu estômago revirar. Ele já falava como se o dinheiro fosse dele, como se eu não tivesse direito a nada que fosse meu. Enquanto ele continuava falando sobre papéis e procedimentos, minha mente viajou para um tempo distante, quando ainda havia uma Rosa que sonhava, que acreditava que o futuro poderia ser diferente. E naquele momento, algo começou a despertar dentro de mim. Talvez fosse a mesma força que senti naquela noite sozinha à mesa. Talvez fosse algo novo. Olhei para ele e fingi concordar. Sim, claro, você sabe cuidar dessas coisas melhor do que eu. O sorriso dele se alargou, satisfeito com a minha submissão. Mas dentro de mim, uma frase ecoava em silêncio: desta vez será diferente. Ele não percebeu meu olhar, já ocupado demais fazendo planos que eu tinha certeza que incluíam apenas ele. Dobrou a carta com cuidado e colocou sobre o aparador como se fosse propriedade sua. Depois, voltou a sentar-se no sofá, pegou o controle da televisão e começou a mudar de canal. Não se preocupe, Rosa, você não vai precisar fazer nada. Eu resolvo tudo, como sempre. Você só precisa continuar fazendo o que você faz. Essas palavras ficaram pairando no ar, fazendo o que você faz. Como se minha vida inteira fosse apenas isso, um papel pequeno, uma função limitada, uma sombra de mim mesma. Enquanto ele se distraía com a televisão, caminhei até a cozinha e me apoiei na pia. Segurei o pano de prato com força, sentindo a textura áspera contra meus dedos. Meu coração batia rápido. Eu sabia que com aquela herança havia uma chance, pequena, mas real, de mudar tudo. E dessa vez eu não iria deixar passar. Pela primeira vez em muitos anos, senti um pequeno lampejo de controle. Não sabia exatamente como, mas sabia que aquela carta era mais do que um documento. Era um sinal. E, enquanto eu ouvia a risada dele ecoando da sala, pensei comigo mesma: ele não tem ideia do que está por vir. Liguei para Lucas numa tarde em que o silêncio da casa parecia mais pesado que o normal. O som do telefone chamando já me trazia um misto de ansiedade e esperança. Quando ele atendeu, a voz saiu fria, distante, como se estivesse tentando manter uma barreira invisível entre nós. Oi, mãe. O que foi? Aquilo doeu mais do que qualquer grito que eu já tivesse ouvido do pai dele. Respirei fundo, tentando não deixar minha voz tremer. Filho, eu queria te ver, só conversar um pouco. Houve um silêncio do outro lado, um silêncio carregado de lembranças que eu sabia que ele preferia esquecer. Mãe, não sei se é uma boa ideia. Você sabe como ela é em casa. Eu sabia melhor do que ninguém. Mas, mesmo assim, insisti, sentindo uma pontada de urgência. Eu preciso te ver, Lucas. É importante. Ele não perguntou o motivo, mas a pausa longa que fez me deu a impressão de que estava pesando cada palavra. Tudo bem, mãe, mas não lá. A gente pode se encontrar no café da esquina do seu mercado. Concordei de imediato, e a ligação terminou com um peso no peito e um alívio estranho. No dia seguinte, me arrumei cedo, escolhendo uma roupa simples, mas limpa, como se quisesse passar uma mensagem silenciosa de que estava bem, mesmo não estando. Caminhei até o café com passos lentos, o coração acelerado. Ao chegar, vi Lucas sentado em uma mesa afastada, de costas para a rua, como se quisesse evitar ser visto. Ele estava diferente, mais sério, as linhas de expressão mais marcadas. Quando me aproximei, seu olhar se suavizou por um instante, mas logo voltou àquela rigidez que me machucava. Mãe, o que foi tão importante para me chamar aqui? Sentei-me à sua frente, sentindo o cheiro de café fresco e pão quente, tentando buscar coragem nas coisas simples. Lucas, eu preciso te contar uma coisa, sobre a herança que recebi. Ele arqueou as sobrancelhas, surpreso. Herança? E o pai já sabe disso? Assenti devagar. Ele sabe, e como sempre quer tomar conta de tudo. Mas desta vez eu não quero que seja assim. Eu quero fazer algo diferente. Lucas soltou um riso curto, quase amargo. Mãe, você sabe com quem está lidando. Ele não vai simplesmente deixar você fazer o que quer.
Meu peito apertou ao ouvir o tom de cansaço na voz do meu filho. Olhei nos olhos dele e vi não apenas o homem que ele se tornou, mas também o menino que tantas vezes tentei proteger, o menino que ouviu e viu mais do que deveria. Eu sei, filho, eu sei muito bem, mas eu não quero mais viver assim. E eu sei que não fui capaz de te proteger como deveria. Sei que você e seu irmão carregam feridas que eu não consegui evitar. Lucas desviou o olhar, mexendo na xícara de café como se estivesse tentando encontrar respostas no fundo dela. Mãe, a gente cresceu, a gente aprendeu a lidar, mas eu não esqueço. Eu não esqueço das coisas que ele fez, de como ele tratava a gente, de como ele tratava você. Minha garganta se fechou, mas eu sabia que precisava ouvir aquilo. É por isso que eu preciso de vocês agora. Quero que a gente se una, que juntos a gente impeça ele de continuar fazendo mal. Lucas levantou os olhos para mim e, por um instante, vi um brilho diferente. Não era exatamente confiança, mas também não era recusa. Você tem um plano, mãe? Balancei a cabeça afirmativamente, sentindo o peso dessa promessa. Ainda não completo, mas eu sei que essa herança pode ser o começo, e eu preciso que vocês me ajudem a transformar isso em liberdade. Ele respirou fundo e apoiou os cotovelos na mesa. Se você está mesmo decidida, eu e o Marcos vamos te ajudar. Mas, mãe, você tem que entender uma coisa. Depois que começar, não tem mais volta. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Não tinha mais volta. Eu sabia disso melhor do que ninguém. Estendi a mão por cima da mesa e ele a segurou por um instante, apertando de um jeito firme, como quem sela um pacto silencioso. E naquele aperto de mãos, percebi que pela primeira vez em muitos anos, eu não estava completamente sozinha. No dia seguinte ao encontro com Lucas, acordei mais cedo que o habitual, como se o corpo inteiro estivesse inquieto. Passei a noite imaginando cada detalhe do que precisaria fazer, sentindo o coração bater forte no peito como se quisesse me lembrar que ainda estava viva, que ainda havia sangue correndo em mim. Preparei um café forte, mas o sabor amargo parecia não vir apenas do pó, e sim da sensação de que estava prestes a atravessar uma porta que nunca poderia fechar. Esperei que ele saísse para o trabalho, como fazia todos os dias, sempre com aquele ar de superioridade, deixando atrás de si o silêncio pesado da casa. Assim que ouvi o portão bater, fui até o quarto, peguei a bolsa e caminhei até o centro. Cada passo parecia ecoar um peso de anos, mas ao mesmo tempo me empurrava para frente, como se a rua soubesse que eu precisava chegar ao meu destino. Quando finalmente parei em frente ao escritório do advogado, respirei fundo. A porta de vidro refletia meu rosto e por um segundo quase não me reconheci. Vi uma mulher cansada, mas com os olhos carregados de algo que não via há muito tempo: decisão. Entrei e fui recebida por uma secretária educada, que pediu para eu esperar alguns minutos. Enquanto aguardava, minhas mãos suavam e sentia a garganta seca. O ambiente era silencioso, com pilhas de documentos e o cheiro de café recém-passado. Quando finalmente o advogado me chamou, entrei em sua sala tentando manter a voz firme. Ele era um homem de meia idade, olhar atento e fala calma. Dona Rosa, em que posso ajudar? Sentei-me e tirei o envelope da herança da bolsa, colocando sobre a mesa como quem deposita ali uma parte da própria vida. Eu recebi uma herança e o meu marido já quer colocar as mãos nela, mas eu não quero que isso aconteça desta vez. Ele me olhou com um misto de curiosidade e cuidado, como se soubesse que havia mais naquela história. Entendo, olhando para as mãos. Ah, sim, anos de humilhação, de violência, de controle. Ele não quer só o dinheiro, ele quer continuar me mantendo presa. Eu não quero mais viver assim. O advogado inclinou-se levemente para a frente, como se estivesse firmando um compromisso silencioso. Dona Rosa, para impedir que ele tenha acesso a isso, precisamos de provas. Provas de que o ambiente conjugal é abusivo, de que o patrimônio está em risco. E isso pode ser um processo longo. Senti uma pontada de insegurança, mas a lembrança do rosto de Lucas, a dor nos olhos dele, me fez recobrar o fôlego. Eu estou disposta. E meus filhos também. Eles viveram isso comigo. Eles podem ajudar. Ele anotou algumas coisas e disse: vamos precisar de registros, de testemunhas, de qualquer evidência que comprove o que a senhora está dizendo. Mensagens, áudios, fotos, relatos. Saí de lá com um misto de alívio e medo, mas também com um objetivo claro.
Nas semanas seguintes, passei a prestar atenção em cada detalhe dentro de casa. Gravei conversas, registrei ofensas, guardei mensagens antigas. E, em silêncio, percebi que algumas pessoas ao redor já sabiam de pedaços dessa verdade. A vizinha que ouviu meus choros abafados, a amiga distante que notou meus sumiços, o próprio Lucas e o Marcos que carregavam memórias dolorosas. Aos poucos, eu estava construindo não apenas um processo, mas um escudo. Mas essa mudança não passou despercebida por ele. Começou a me observar mais, a fazer perguntas aparentemente inocentes. Você anda saindo muito, Rosa, e arrumada demais para ir só ao mercado. O que está acontecendo? Eu sorria com calma, fingindo normalidade, como se nada tivesse mudado. Ele me olhava com um ar desconfiado, mas parecia satisfeito com a provocação, como se ainda estivesse no controle. Eu, por dentro, sentia o peso do risco que corria. Cada passo que eu dava precisava ser calculado. E mesmo assim, eu sabia que estava avançando. Porque pela primeira vez, eu não estava mais tentando sobreviver, eu estava me preparando para lutar. Naquela noite, o ar parecia mais pesado do que o normal, como se as paredes da casa soubessem que algo estava prestes a acontecer. Eu estava na cozinha, lavando as últimas louças do jantar, quando ouvi o som característico dos passos dele pelo corredor, aquele ritmo firme e impaciente que sempre antecedia alguma cobrança. Meu corpo inteiro ficou tenso antes mesmo de vê-lo entrar. Ele apareceu na porta com o olhar duro, segurando um copo pela metade. Você não serve nem para fazer um jantar decente, disse, e jogou o copo na pia, fazendo a água respingar na minha roupa. Senti a raiva subir pelo corpo, mas me mantive em silêncio, enxugando as mãos no pano de prato. Ele se aproximou e o cheiro de álcool ficou mais forte, misturado ao tom de voz cada vez mais agressivo. Você acha que me engana, não é, Rosa? Andando arrumada, saindo mais do que devia, o que você anda aprontando? O coração batia forte no meu peito, mas dessa vez não era apenas medo, havia também uma estranha sensação de resistência. Eu sabia que não podia revelar nada, que qualquer palavra errada poderia colocar tudo a perder. Então disse apenas, estou cuidando de mim, como você sempre disse que eu não fazia. Ele riu, mas não foi uma risada de humor, foi aquela risada seca que sempre vinha antes da tempestade. Cuidando de você? Você não sabe nem cuidar dessa casa direito, quem dirá de você mesma? A cada palavra, ele se aproximava mais, e eu senti o instinto de recuar, mas bati com as costas na bancada. Ele estava tão perto que eu podia ver o brilho de raiva nos olhos dele. Quando levantou a mão, como já havia feito tantas outras vezes, meu corpo reagiu sozinho. Sem pensar, minha mão alcançou a gaveta e agarrou a primeira coisa que senti, a faca grande de cozinha. Segurei firme, apontando para ele, e disse com a voz que eu mesma mal reconheci, não dê mais um passo. O silêncio que se seguiu foi quase irreal. Ele ficou parado, olhando para mim com surpresa e fúria ao mesmo tempo, como se não acreditasse no que estava vendo. Vai me atacar, Rosa? É isso? Depois de tudo que eu fiz por você? A ironia daquelas palavras me atingiu como um golpe, mas dessa vez eu não desviei o olhar. Depois de tudo que você fez contra mim, é isso que você devia se perguntar? Meu braço tremia, não pela falta de coragem, mas pelo peso de anos de medo que agora se transformava em coragem crua. Ele deu um passo para trás, e pela primeira vez eu vi algo que nunca tinha visto antes nele: hesitação. Ele murmurou algo sobre eu estar ficando louca e saiu da cozinha batendo a porta. Eu continuei parada ali, respirando rápido, com a faca ainda firme na mão. Quando finalmente a coloquei sobre a bancada, percebi que minhas pernas tremiam, mas dentro de mim algo havia mudado para sempre. Eu não tinha usado a faca para feri-lo, mas para me proteger. Pela primeira vez, ele tinha visto que eu não estava mais indefesa. E eu sabia que aquela noite era um marco. Ele nunca entenderia o quanto aquele momento significava para mim, mas eu sabia. Aquela faca não foi só um objeto, foi um símbolo de que o medo não mandava mais em mim. E mesmo que ainda houvesse muito pela frente, naquele instante eu senti que tinha dado meu primeiro passo real em direção à minha liberdade. Depois da noite em que segurei a faca, algo mudou dentro de mim. Não foi apenas um instante de coragem, foi como se eu tivesse acendido uma chama que não poderia mais apagar. Ele passou os dias seguintes mais contido, observando-me com aquele olhar desconfiado, como se estivesse tentando entender o que havia acontecido comigo.
Eu mantive minha postura calma, mas por dentro cada pensamento estava focado no próximo passo. Sabia que a vingança precisava ser inteligente, silenciosa e bem planejada, e que qualquer precipitação poderia colocar tudo a perder. Então, uma ideia começou a se formar, na minha mente. Um jantar. Um jantar que ele nunca esqueceria. Um jantar que mudaria tudo. Escolhi um fim de semana, um dia em que sabia que ele estaria relaxado, acreditando que tinha total controle sobre mim. Na manhã desse dia, vesti uma blusa que ele sempre elogiava, não porque eu me importasse com a opinião dele, mas porque queria que ele acreditasse na minha farsa. Preparei o café como se estivesse tudo bem, como se nada tivesse acontecido naqueles dias em que nos olhamos de maneira diferente, como se a tensão que pairava no ar fosse apenas coisa da minha imaginação. Quando ele sentou à mesa com aquele ar satisfeito, aproveitei para lançar a ideia. Eu estava pensando em fazer um jantar especial hoje à noite, chamar alguns vizinhos, amigos, talvez até o Lucas e o Marcos, faz tempo que não reunimos todo mundo. Ele ergueu uma sobrancelha, desconfiado. Um jantar? E desde quando você quer receber gente aqui? Sorri de leve, inclinando a cabeça como se fosse uma esposa dedicada tentando agradar o marido. É só que, depois de tudo, acho que podemos mostrar que estamos bem, e além disso, você sempre gosta de mostrar a casa arrumada, não é? Ele se recostou na cadeira, medindo minhas palavras, e então deu um sorriso satisfeito, como se estivesse ganhando algo com aquilo. Está tentando me impressionar, Rosa. Muito bem, faça o jantar. Quero tudo perfeito, entende? Assenti com um claro tranquilo, mas dentro de mim já imaginava cada detalhe da noite. Assim que ele saiu para resolver os assuntos dele, comecei a preparar tudo. Liguei para alguns vizinhos, convidei de forma simpática, e todos pareceram surpreendidos, pois não era comum eu organizar nada. Liguei para Lucas e para Marcos e no telefone senti a hesitação deles, mas expliquei que era parte de algo maior, algo que eu precisava fazer. Eles aceitaram, confiando em mim, e senti uma contada de emoção ao perceber que, mesmo feridos, eles ainda estavam comigo nessa. Passei a tarde toda na cozinha, mas não era apenas um jantar que eu estava preparando, era um cenário. Enquanto temperava a carne e montava a sobremesa, lembrava de cada documento, cada áudio, cada prova que havia reunido. Tudo estava guardado no meu computador, organizado e pronto para ser mostrado. E naquela noite, diante de todos, seria revelado. Arrumei a mesa com a melhor toalha que eu tinha, os pratos mais bonitos, as taças que quase nunca eram usadas. Cada detalhe precisava estar perfeito, não apenas para agradar, mas para que ninguém imaginasse o que viria depois. Quando ele voltou para casa à tarde, me encontrou terminando os últimos ajustes. Veio até a cozinha e observou por um instante, com aquele sorriso irônico. Está mesmo caprichando? Até parece que está feliz em me agradar. Eu apenas sorri, sem responder, e continuei mexendo nas panelas. Ele parecia satisfeito, como se acreditasse que de alguma forma eu estava me rendendo de novo ao papel que ele sempre quis para mim. Não sabia que, na verdade, eu estava montando a armadilha mais cuidadosa da minha vida. À noite, os convidados começaram a chegar. A casa se encheu de vozes, risadas e o cheiro de comida caseira. Eu circulava entre as pessoas, cumprimentando todos, enquanto ele fazia questão de estar no centro das atenções, contando histórias e se vangloriando como sempre. Ele adorava esse papel, adorava mostrar a todos que tinha uma família perfeita, uma esposa submissa, uma vida impecável. E era exatamente por isso que aquela noite seria tão marcante. Olhei ao redor e vi Lucas e Marcos sentados em um canto, atentos, com expressões tensas. Dei um pequeno aceno para tranquilizá-los. Eles sabiam que a hora certa estava chegando. Enquanto eu servia o vinho, ele me chamou para perto, colocando a mão sobre a minha cintura como quem reivindica uma posse. Isso sim é o que eu espero de você, Rosa, uma esposa que sabe o seu lugar. Seu sussurro no meu ouvido era mais uma provocação, mas dessa vez não me afetou. Eu já sabia que em pouco tempo aquelas palavras perderiam o poder. Os pratos foram servidos, o jantar correu com conversas amenas e risadas falsas. E enquanto todos ainda saboreavam a sobremesa, ele levantou a taça para fazer um brinde, cheio de orgulho. Quero brindar a minha esposa, que hoje fez um jantar digno de nota, e a nossa vida juntos, que é exemplo para muita gente. Houve um murmúrio de aplausos e risadas, mas meu coração batia forte. Eu sabia que aquele era o momento. Com um sorriso tranquilo, caminhei até o canto da sala onde estava o computador conectado à TV. Liguei o aparelho e, sem dizer nada, projetei na tela a primeira imagem, uma foto de um documento com o nome dele e movimentações suspeitas. As conversas começaram a silenciar.
Passei para a próxima. Mensagens de texto com insultos, gravações de áudio com suas humilhações e ameaças. O clima mudou completamente. Os convidados se olhavam em choque. Ele, ainda em pé com a taça na mão, estava imóvel, o rosto ficando vermelho a cada nova revelação. Olhei para ele e com a voz firme disse: "Hoje todos vão conhecer o homem que você é de verdade." E naquele instante, percebi que minha vingança não seria apenas um ato de coragem, mas também a libertação de uma vida inteira. A sala ficou mergulhada em um silêncio que parecia mais pesado do que o ar poderia suportar. Eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo, não por medo, mas pela intensidade do momento. Todos os olhos estavam fixos na tela da televisão, onde as provas desfilavam uma a uma. As vozes de áudio ecoavam pelo ambiente, a entonação agressiva dele, as palavras carregadas de humilhação, as ameaças veladas que eu por anos guardei dentro de mim como feridas escondidas. Cada rosto na sala era um espelho diferente de choque, incredulidade e desconforto. Os vizinhos, que tantas vezes desconfiaram, mas nunca perguntaram, agora tinham diante de si a confirmação daquilo que, talvez, no fundo, já sabiam. Ele continuava de pé com a taça na mão, mas agora os dedos tremiam levemente. O sorriso arrogante havia desaparecido, substituído por uma expressão que misturava raiva e incredulidade. "Rosa, o que é isso? Desliga isso agora!" A voz dele soou mais alta do que o necessário, quase como um rugido tentando recuperar o controle da situação. Eu não me mexi. Permaneci onde estava, próximo ao computador, mantendo meus olhos fixos nele. Isso, querido, é a verdade, e pela primeira vez não vai ser só eu que vou carregar o peso dela. Ele largou a taça na mesa com força, o vidro tilintando, e deu um passo na minha direção. Por um instante, vi aquele mesmo homem que tantas vezes avançou contra mim com a intenção de me calar. Mas dessa vez algo estava diferente. Havia muitas testemunhas, havia olhares atentos, havia um muro invisível de proteção feito por cada pessoa ali presente, ainda que em silêncio. Ele pareceu perceber isso, hesitou por um segundo e parou no meio do caminho. Alguns convidados começaram a cochichar entre si. Uma das vizinhas, Dona Lourdes, uma senhora que sempre cumprimentava da varanda, mas evitava entrar, levantou-se e disse com a voz trêmula: "Rosa, a gente nunca imaginou, quer dizer, a gente desconfiava, mas..." Ela não terminou a frase, talvez sem coragem de admitir que, por tanto tempo, preferiu olhar para o outro lado. Lucas e Marcos, que estavam sentados mais ao fundo, se levantaram e ficaram ao meu lado. Lucas, com a voz firme, disse: "Isso que vocês estão vendo é só parte do que a gente viveu." O clima ficou ainda mais pesado, e eu vi alguns convidados desviarem o olhar, como se a realidade fosse incômoda demais para encarar. Ele tentou rir, mas foi um riso nervoso, que não tinha mais o mesmo efeito de antes. "Vocês acreditam nisso? Vocês conhecem a Rosa, sabem como ela é dramática. Isso tudo não passa de invenção dela para me difamar." Olhei para ele com calma e senti um tipo de força que nunca havia sentido antes. "Se fosse invenção minha, como você explica os áudios, as mensagens, os documentos assinados por você mesmo? Como você explica anos de silêncio, de vizinhos que ouviram discussões, de filhos que cresceram carregando esse peso?" Ele não respondeu, apenas olhou ao redor como se buscasse algum aliado entre os convidados, mas os olhares que recebia eram frios, distantes, alguns até carregados de desprezo. Marcos, que sempre foi o mais calado, deu um passo à frente e disse: "Pai, a sua máscara caiu. E se algum dia você ainda achou que poderia nos manipular como antes, hoje acabou." Foi a primeira vez em anos que vi meu filho falar com aquela firmeza e senti uma mistura de orgulho e dor. Orgulho por vê-lo se posicionar, dor por saber que ele precisou carregar tanto para chegar até ali. O ambiente estava carregado. Algumas pessoas já cochichavam mais alto, outras olhavam para a porta como se quisessem sair, incapazes de suportar a tensão. Eu sabia que aquele momento era desconfortável, mas também sabia que era necessário. Era a verdade exposta, crua, diante de todos. E pela primeira vez, ele estava sentindo o que era ser confrontado sem ter como reagir.
Ele deu um último passo em minha direção, mas parou quando percebeu que Lucas e Marcos estavam firmes ao meu lado. Você vai se arrepender disso, Rosa. Você acha que vai conseguir alguma coisa contra mim? Sua voz soava mais fraca, como se ele estivesse tentando se convencer de que ainda tinha algum poder. Eu respirei fundo e disse: eu já consegui. Você não percebeu ainda, mas já perdeu o que mais prezava, a sua fachada de homem respeitável. Agora todos sabem quem você é. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Ele olhou ao redor tentando encontrar alguma reação de apoio, mas não encontrou nada. As pessoas começaram a se levantar, algumas murmurando palavras de apoio para mim, outras simplesmente saindo sem olhar para ele. Lucas colocou a mão no meu ombro e disse baixinho: acabou, mãe. E naquele instante, com a sala quase vazia e ele ainda parado no meio, entendi que algo tinha realmente mudado. Não era apenas uma cena de humilhação pública, era o começo do fim de um ciclo, e pela primeira vez senti que estava respirando ar limpo. A sala ficou vazia aos poucos, como se cada convidado carregasse consigo um pedaço da história que acabara de presenciar. O ar estava denso e cada passo que eu ouvia em direção à porta parecia o som de um julgamento silencioso sendo selado. Ele continuava parado no meio da sala, mas já não havia arrogância no corpo dele, apenas uma tensão estranha, uma raiva contida que parecia não saber para onde escapar. Lucas e Marcos ficaram ao meu lado e senti que a presença deles não era apenas apoio, mas também uma barreira invisível que impedia qualquer aproximação mais brusca. Quando a última pessoa saiu e a porta se fechou, o silêncio entre nós se tornou quase palpável. Ele quebrou o silêncio com uma voz carregada de veneno. Você acha que acabou, Rosa? Acha que um teatrinho na frente de vizinhos e amigos vai mudar alguma coisa? Respirei fundo, mantendo a calma que aprendi a cultivar como um escudo. Não foi um teatrinho, foi a verdade. E agora não são só meus filhos que sabem, não são só os vizinhos, é todo mundo que importa para você. Ele se aproximou um passo, mas parou ao perceber que Lucas se moveu levemente à frente, como se estivesse pronto a intervir. O olhar dele mudou e por um segundo percebi que talvez, pela primeira vez, estivesse sentindo algo parecido com medo. Você vai pagar por isso, Rosa. Eu sempre dei tudo para você. E é assim que você me agradece, difamando o seu próprio marido? A palavra marido saiu da boca dele como uma acusação, não como um vínculo. Senti um frio percorrer minha espinha, mas não recuei. Marido? Um marido não humilha, não bate, não rouba a paz da esposa. Um marido cuida, protege, constrói. Você não foi nada disso para mim. Ele riu, um riso seco e amargo, que já não tinha mais efeito sobre mim. Você não sabe com quem está mexendo. Foi nesse momento que vi claramente. Ele ainda acreditava, no fundo, que poderia reverter a situação. E isso me deu ainda mais força. Eu sei exatamente com quem estou mexendo, e é por isso que me preparei. As provas já estão com meu advogado, os documentos já foram protocolados. Não é só uma questão social agora, é legal, e você vai ter que responder por isso. O rosto dele perdeu um pouco da cor, e percebi que minhas palavras haviam finalmente alcançado o ponto que mais o assustava. Perder o controle não só sobre mim, mas sobre tudo o que ele acreditava controlar. Ele tentou disfarçar, virando-se para pegar o casaco que estava na poltrona, mas os movimentos eram mais rápidos, quase nervosos. Você vai se arrepender, Rosa. Isso vai te custar caro. A voz dele tremia de uma maneira quase imperceptível, e eu soube que aquela ameaça já não tinha o mesmo peso. Marcos, que permanecia em silêncio até então, deu um passo à frente. Pai, a mãe não está mais sozinha, e você não vai intimidá-la como fazia antes. Nós vimos o que aconteceu, e nós vamos ficar do lado dela. Ele olhou para o filho como se quisesse responder com dureza, mas ficou em silêncio. Talvez soubesse que qualquer palavra agora seria mais uma prova contra ele. Ele saiu da sala apressado, pegou as chaves e bateu a porta com força. O som ecoou pela casa, mas dessa vez não me fez estremecer. Pelo contrário, senti uma onda de alívio percorrer meu corpo. Lucas me olhou e disse: Mãe, esse foi só o começo. Ele não vai desistir fácil. Eu assenti, sentindo a gravidade das palavras do meu filho, mas também uma certeza inabalável crescendo dentro de mim. Eu sei, Lucas, mas agora ele sabe que eu também não vou desistir, não dessa vez.
Naquela noite, a casa parecia diferente. O silêncio não era mais carregado de medo, era um silêncio de reorganização, como se cada parede estivesse se acostumando a uma nova versão da vida que estava para começar. Sentei-me sozinha na sala, olhei para a mesa ainda arrumada, para as taças pela metade, para os restos de um jantar que nunca foi sobre comida, e senti que, apesar de todo o desgaste, eu estava mais forte do que nunca. A batalha ainda não tinha terminado, mas a guerra já havia mudado de direção. E eu, finalmente, estava no comando. A sala ficou vazia aos poucos, como se cada convidado carregasse consigo um pedaço da história que acabara de presenciar. O ar estava denso, e cada passo que eu ouvia em direção à porta parecia o som de um julgamento silencioso sendo selado. Ele continuava parado no meio da sala, mas já não havia arrogância no corpo dele, apenas uma tensão estranha, uma raiva contida que parecia não saber para onde escapar. Lucas e Marcos ficaram ao meu lado, e senti que a presença deles não era apenas apoio, mas também uma barreira invisível que impedia qualquer aproximação mais brusca. Quando a última pessoa saiu e a porta se fechou, o silêncio entre nós se tornou quase palpável. Ele quebrou o silêncio com uma voz carregada de veneno. Você acha que acabou, Rosa? Acha que um teatrinho na frente de vizinhos e amigos vai mudar alguma coisa? Respirei fundo, mantendo a calma que aprendi a cultivar. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e alívio. Eu sabia que a guerra não tinha terminado, mas havia uma sensação nova no ar, como se uma porta antes trancada tivesse finalmente se aberto. O advogado me ligou na manhã de segunda-feira com a voz calma, mas carregada de seriedade. Dona Rosa, as provas foram protocoladas e o processo está em andamento. O juiz marcou a primeira audiência para daqui a algumas semanas. Nós temos um caso sólido, mas é importante que a senhora esteja preparada para o que ele pode tentar fazer. Eu ouvi aquelas palavras com atenção, sentindo o peso de cada uma delas. Eu esperei a vida inteira por esse momento, doutor. Eu estou preparada para o que for preciso. Quando desliguei o telefone, senti meu coração bater de um jeito diferente. Não era mais só ansiedade, era determinação. Enquanto isso, Lucas e Marcos vinham à casa com frequência. Eles estavam mais próximos de mim do que nunca, e isso por si só já era uma vitória que eu não esperava. Um dia, Lucas entrou na sala com um envelope nas mãos. Mãe, eu estive conversando com algumas pessoas, colegas que trabalham em cartórios, gente que conhecia o pai de negócios. Descobrimos movimentações financeiras estranhas, contas em nome de terceiros. Isso pode ser importante para o processo. Peguei o envelope e olhei para ele com orgulho e gratidão. Meu filho, você não imagina como isso ajuda. Durante tantos anos eu me senti sozinha, e agora ter vocês comigo é o que me dá força. Marcos, que estava sentado no sofá, completou. Nós também estávamos sozinhos, mãe. A gente só não falava disso. As semanas se arrastaram, e quando o dia da audiência chegou, acordei cedo. Coloquei uma roupa simples, mas arrumada, como se quisesse mostrar ao mundo que, apesar de tudo, eu ainda estava de pé. Ao entrar no fórum, senti o frio na barriga, mas também senti uma força estranha nas pernas, como se cada passo fosse um ato de resistência. Ele já estava lá, sentado ao lado do advogado dele, com o mesmo terno escuro que usava em todas as ocasiões importantes, tentando transmitir a imagem de homem respeitável. Quando nossos olhares se cruzaram, percebi algo diferente. Não era mais o olhar de um homem confiante. Era o olhar de alguém acuado, que percebe que o terreno sob seus pés já não é mais sólido. Durante a audiência, o juiz ouviu atentamente as gravações, leu as mensagens, analisou os documentos. Cada prova apresentada era como uma pedra sendo retirada de um muro que ele havia construído ao longo dos anos. O advogado dele tentou argumentar que tudo não passava de mágoa conjugal, que eram discussões normais de casamento. Mas meu advogado rebateu com firmeza, mostrando o padrão de abusos e a manipulação constante. Lucas e Marcos também deram seus depoimentos, e ver meus filhos falando, contando suas dores com firmeza e coragem, foi um momento que nunca vou esquecer. Enquanto eles falavam, senti meu peito apertar, mas também inflar de orgulho. Quando o juiz finalmente deu a palavra final, a sala pareceu ficar em silêncio absoluto. Fica decidido que a senhora Rosa terá direito à proteção patrimonial integral da herança recebida, bem como à divisão justa dos bens adquiridos durante o casamento. Além disso, as medidas protetivas solicitadas serão concedidas. Era como se o ar entrasse de volta nos meus pulmões depois de anos de sufocamento.
Eu olhei para ele e vi o homem que passou a vida me diminuindo, agora encolhido na cadeira, incapaz de sustentar o próprio olhar. Ao sair do fórum, Lucas me abraçou forte e Marcos segurou minha mão. Mãe, você conseguiu. Eu sorri, mas não era um sorriso de comemoração, era um sorriso de alívio, de encerramento de um ciclo. Nós conseguimos, porque sem vocês eu não teria tido coragem. Voltei para casa sentindo que cada parede parecia mais leve, como se a casa respirasse comigo. Liguei para o advogado no dia seguinte para tratar dos trâmites da transferência da herança e da parte que me cabia dos bens. A sensação de ter algo no meu nome, de finalmente ter algo que era meu de verdade, era indescritível. Dias depois, quando as transferências foram concluídas, comprei uma casa pequena, mas aconchegante. Cada tijolo, cada parede era um símbolo da minha liberdade. Pela primeira vez em muitos anos, eu dormi sem medo do que ouviria ou enfrentaria na manhã seguinte. A guerra tinha custado caro, mas a vitória tinha um sabor que eu nunca pensei que sentiria. E naquele silêncio tranquilo da minha nova casa, percebi que a liberdade não era apenas um lugar físico, era um estado de espírito que finalmente havia encontrado morada dentro de mim. Na primeira manhã na minha nova casa, acordei com a luz suave entrando pela janela, sem o som de passos pesados ou portas batendo. Era um silêncio diferente, não o silêncio carregado de tensão que eu conhecia, mas um silêncio leve, cheio de possibilidades. Levantei devagar, caminhei pela sala ainda com poucos móveis e passei a mão pelas paredes recém-pintadas. Senti uma emoção estranha, como se estivesse tocando a mim mesma reconstruída. Fiz café e sentei na pequena varanda, observando a rua tranquila. Pela primeira vez em muito tempo, tomei meu café quente, sem pressa, sem medo de ser interrompida por acusações ou olhares de desprezo. E enquanto bebia, pensei no que faria dali para frente. Não queria que a minha história fosse apenas sobre sobrevivência, queria que ela servisse para algo maior. Alguns dias depois, enquanto organizava caixas, encontrei uma pasta com alguns documentos do processo e as anotações que fiz durante todos aqueles meses. Ao folhear, senti um peso e uma força ao mesmo tempo. Lembrei de cada noite em que pensei em desistir, de cada lágrima que caiu escondida, de cada vez que meus filhos me puxaram de volta para a realidade dizendo que eu não estava sozinha. Foi nesse instante que tive a ideia de transformar a casa não apenas no meu refúgio, mas em um abrigo. Um lugar onde outras mulheres pudessem se sentir seguras, onde elas pudessem ter o mesmo silêncio leve que eu tinha agora. Peguei o telefone e liguei para Lucas. Filho, eu tive uma ideia. Quero transformar essa casa em um espaço para mulheres que precisam de ajuda. Do outro lado da linha, houve um breve silêncio, então a resposta dele veio carregada de orgulho. Mãe, essa é a melhor ideia que você já teve. Nós vamos te ajudar com isso. Comecei a me organizar. Fui até a prefeitura, procurei grupos de apoio, conversei com assistentes sociais. Cada reunião era um passo que me afastava ainda mais da mulher que eu fui um dia, aquela que aceitava viver no silêncio. Lucas me acompanhou em muitas dessas conversas, e Marcos ajudava a cuidar da parte prática, arrumando os cômodos, pintando as paredes, consertando o que precisava. A casa começou a ganhar vida de um jeito novo. Um dos quartos virou escritório, outro virou um espaço de acolhimento, com poltronas confortáveis e uma mesa onde sempre teria café quente e biscoitos. Não queria que fosse um ambiente frio e burocrático, queria que fosse um lar. O dia da inauguração foi simples, mas marcante. Vieram algumas mulheres indicadas por assistentes sociais, 2 vizinhas que já tinham ouvido falar da minha história e quiseram apoiar, e, claro, meus filhos. Eu estava nervosa, como se estivesse me expondo novamente. Mas quando vi as mulheres entrarem e olharem ao redor com um certo alívio nos olhos, entendi que aquele era o caminho certo. Falei com elas, contei um pouco da minha trajetória, não como uma vítima, mas como alguém que conseguiu encontrar uma saída. Eu não posso mudar o passado de vocês, nem apagar as dores que viveram, mas posso oferecer um lugar onde vocês não precisam ter medo, onde vocês podem respirar e pensar no futuro. Algumas delas choraram, outras ficaram em silêncio, mas todas pareciam entender que aquele era um espaço seguro. Nos meses seguintes, a casa se encheu de histórias. Algumas mulheres vinham apenas para conversar, outras para procurar orientação, outras para ter um lugar onde passar alguns dias. Cada rosto que entrava carregava marcas invisíveis, mas também carregava uma força silenciosa. E cada vez que uma delas saía daqui mais erguida, mais confiante, eu sentia que estava honrando a liberdade que conquistei. Lucas e Marcos estavam sempre por perto, às vezes ajudando com doações, às vezes apenas estando presentes. Um dia, Marcos me disse algo que nunca vou esquecer.
Mãe, eu achava que você tinha vencido quando ganhou o processo, mas hoje eu vejo que a sua vitória é muito maior. É ver você ajudando outras pessoas a vencerem também. Marcos, que estava sentado no sofá, completou. Nós também estávamos sozinhos, mãe. A gente só não falava disso. As semanas se arrastaram, e quando o dia da audiência chegou, acordei cedo. Coloquei uma roupa simples, mas arrumada, como se quisesse mostrar ao mundo que, apesar de tudo, eu ainda estava de pé. Ao entrar no fórum, senti o frio na barriga, mas também senti uma força estranha nas pernas, como se cada passo fosse um ato de resistência. Ele já estava lá, sentado ao lado do advogado dele, com o mesmo terno escuro que usava em todas as ocasiões importantes, tentando transmitir a imagem de homem respeitável. Quando nossos olhares se cruzaram, percebi algo diferente. Não era mais o olhar de um homem confiante, era o olhar de alguém acuado, que percebe que o terreno sob seus pés já não é mais sólido. Durante a audiência, o juiz ouviu atentamente as gravações, leu as mensagens, analisou os documentos. Cada prova apresentada era como uma pedra sendo retirada de um muro que ele havia construído ao longo dos anos. O advogado dele tentou argumentar que tudo não passava de mágoa conjugal, que eram discussões normais de casamento. Mas meu advogado rebateu com firmeza, mostrando o padrão de abusos e a manipulação constante. Lucas e Marcos também deram seus depoimentos, e ver meus filhos falarem, contando suas dores com firmeza e coragem, foi um momento que nunca vou esquecer. Enquanto eles falavam, senti meu peito apertar, mas também inflar de orgulho. Quando o juiz finalmente deu a palavra final, a sala pareceu ficar em silêncio absoluto. Fica decidido que a senhora Rosa terá direito à proteção patrimonial integral da herança recebida, bem como à divisão justa dos bens adquiridos durante o casamento. Além disso, as medidas protetivas solicitadas serão concedidas. Era como se o ar entrasse de volta nos meus pulmões depois de anos de sufocamento. Eu olhei para ele e vi o homem que passou a vida me diminuindo, agora encolhido na cadeira, incapaz de sustentar o próprio olhar. Ao sair do fórum, Lucas me abraçou forte e Marcos segurou minha mão. Mãe, você conseguiu. Eu sorri, mas não era um sorriso de comemoração, era um sorriso de alívio, de encerramento de um ciclo. Nós conseguimos, porque sem vocês eu não teria tido coragem. Voltei para casa sentindo que cada parede parecia mais leve, como